Bem, eu deveria ter os meus 18, 19 anos. Era uma tarde de verão em Florianópolis, céu azul, sol, um dia lindo, um dia especial. Tudo para dar certo. As crianças brincando, todo mundo sorrindo, se divertindo, aquele clima de férias gostoso, sabe? Enquanto todo mundo estava se divertindo, eu estava embaixo d'água, me debatendo, em desespero, em agonia, em pânico. E quanto mais eu me debatia, mais desespero, mais agonia, mais pânico eu sentia. Eu estava me afogando, eu não conseguia respirar. Era até estranho, porque há alguns instantes atrás, assim como as demais pessoas, eu também estava me divertindo, aproveitando aquele dia lindo. Só que naquele exato momento, eu já estava vendo a retrospectiva da minha vida, como num filme. As cenas. Vi até um túnel. E no final do túnel tinha o quê? Uma luz. Bom, vocês já devem imaginar que aquele não foi o meu fim, né? Tudo acontece muito rápido. De repente, alguém me puxa para fora, me resgata. Era um guarda-vidas, que depois voltou lá para resgatar o meu cunhado, que eu não sabia, mas que na tentativa de me ajudar, também acabou se afogando, caindo no mesmo buraco, literalmente. No final deu tudo certo, mas aquela foi a primeira vez que eu pude perceber o quanto tudo pode mudar de uma forma brusca e numa velocidade incrível. Parece que às vezes o tempo se contrai e se dilata sem obedecer regras. Para quem está se afogando, para quem está em desespero, para quem está em agonia, para quem não sabe o que fazer, nossa, alguns segundos podem parecer uma eternidade. E às vezes na nossa vida, meses se passam como num piscar de olhos. Principalmente quando a gente está indo rápido demais. Um movimento errado e a gente pode cair no buraco. Seja no mar, seja na estrada e até levar alguém com a gente. Mas o contrário também pode acontecer. Quando a gente vai mais devagar, com calma, de repente está bem sossegado assim, podemos ter a impressão que todo mundo está nos ultrapassando. E então, qual seria a velocidade ou o ritmo ideal? Será que a vida está pedindo para a gente sair da inércia, agilizar, ir mais rápido? Ou será que ela está pedindo mais calma, mais tranquilidade, mais ponderação, mais reflexão? Hein? Bom, eu penso que para responder essas perguntas, a gente tem que voltar lá para aquela velha máxima, né? Aonde eu quero chegar na minha vida como um todo e por quê? O que fará ou não a diferença na minha existência? Então a gente começa a analisar o que faz sentido. Realmente as escolhas que a gente vai colocar nossa força, as decisões que a gente vai tomar, os projetos, as ideias, a gente vai colocar o nosso tempo, a nossa disposição e a nossa velocidade. Velocidade que, como diz o Mário Sérgio Cortella, é diferente de pressa. Quando a gente fala de velocidade, a gente está pensando, de repente, quando fala em natação, Michael Phelps, de César Cielo, ou velocistas como Usain Bolt, talvez motos ou carros que chegam até 400 km por hora. A velocidade é um sinal de habilidade, é um movimento ou um deslocamento muito rápido. Já a pressa pode ser um sinal de despreparo, de desorganização. A pressa pode ser uma falta de paciência, uma falta de calma ao agir, uma afobação, uma precipitação. E a pressa pode nos levar à correria. Muito comum, né? Alguém para e te pergunta: e aí, como estão as coisas, como está a vida? E você responde o quê? Às vezes está na ponta da sua língua. Correria. Nossa, correria total. A vida está uma correria. E às vezes eu fico me perguntando, realmente, talvez você está fazendo muitas coisas, milhares de coisas num dia, mas eu me questiono, será que a gente deveria estar fazendo todas essas coisas? Elas fazem sentido? Será que não estamos ocupados demais, só na pressa? Correria da pressa.
Eu já vivi nesse ritmo e eu tenho que me cuidar, porque eu já percebi que isso não é para mim. Vou contar um pouquinho mais a minha história para vocês. Eu vim de uma família muito humilde, muito simples. Eu comecei a trabalhar com meus 13, 14 anos, numa empresa pequena e familiar. Eu aprendi muito ali. Era um restaurante, mas para mim foi uma escola. Só que a partir dos meus 20, 21 anos, eu já comecei a pensar que eu precisava crescer na carreira, crescer profissionalmente, né, financeiramente também. Então eu entrei num processo de seleção para uma das maiores empresas do Brasil na sua área, o setor financeiro. E eu acabei conquistando uma das vagas. Fiquei muito feliz, radiante, assim. Dava para ver, assim, no brilho do meu olhar, nas minhas micro e macro expressões faciais, o quanto eu estava feliz em estar ali. E talvez por isso, depois de 6 meses, eu fui chamada a assumir um cargo, uma posição naquela empresa. E ali pular algumas etapas. Eu aceitei o desafio, fiquei muito feliz, aceitei. Só que a partir de então, eu comecei a exigir mais de mim. Porque eu queria, de alguma forma, corresponder àquelas expectativas e até superar as expectativas dos outros. Comecei a exigir mais de mim e talvez aquela expressão radiante, feliz, leve que eu tinha antes, foi dando lugar para uma expressão mais preocupada. Pois é, aos poucos eu comecei a assumir mais responsabilidades e aos poucos também fui entrando numa rotina de correr atrás da máquina. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Era como se eu corria atrás do vento o tempo todo e não chegava. Comecei a perceber que eu perdi um pouco meu rendimento, apesar de crescer ainda mais na empresa. Eu acelerava, sentia que acelerava, mas não conseguia manter a constância, não conseguia manter aquele ritmo. E acontece que a autocobrança chegou com tudo. Eu sentia que eu tinha que dar conta de tudo, né? Tudo que eu imaginava na minha cabeça, atender as expectativas, porém, a minha saúde já começou a dar alguns sinais. Desde os menores, né? A minha pressão, que sempre era 12/8, sempre tranquila, começou a subir. Eu também comecei a mudar o meu sono, né? Acordar à noite, preocupada, pensando nos problemas, essas coisas. E a minha pele começou a responder com várias alergias, alergias constantes. Foi então que eu desenvolvi uma psoríase, que é uma doença autoimune não contagiosa, mas que naquela época cometeu todo o meu corpo. E eu trago sinais até hoje. Então eu tentava equilibrar todas as pressões externas e pressões internas. Também tentando não mostrar a minha fragilidade para os outros, porque eu não gostava, né, de expor as minhas vulnerabilidades. Vocês já podem imaginar que não estava dando muito certo. Era como se, novamente, eu estivesse me debatendo, em agonia, inundada por pendências, por obrigações, por preocupações, né? E não conseguia mais ter a tranquilidade para respirar e sair, pensar, sabe? Pois é. De novo, era hora de fazer a retrospectiva da minha vida. E lembrar que eu já tive uma segunda chance. Mas também, naquele momento, era hora de olhar para frente, né? E ver a história que eu queria escrever como um todo. Pensar dali para frente. Eu comecei a colocar na balança. E eu percebi que, claro, o que eu estava plantando talvez poderia ser muito promissor profissionalmente, até financeiramente, talvez. Mas comecei a avaliar, será que isso está valendo a pena? Pois é, eu comecei a perceber que a vida estava me pedindo uma mudança, que era para eu mudar o meu ritmo, talvez um pouco a minha velocidade. E comecei a mudar as pequenas coisas. E ali eu continuei fazendo uma mudança até chegar um momento que realmente era uma mudança de rota. Eu fiz uma transição. Saí de uma empresa de carreira fechada para o empreendedorismo na área do desenvolvimento humano, que é também uma das minhas paixões, né? Eu sempre estudei essa área. Ali eu continuei mudando. Para essa escolha, para essa decisão, eu tive que avaliar o caminho. Considerei também a estrada que eu estava indo. Comecei a avaliar
Gente, eu me imagino daqui 5, 10, 15 anos, 20 anos, nesse mesmo caminho que eu estava? Não, não me imaginava. Era como se estivesse muito escuro. Então, às vezes, quando a estrada está muito escura, talvez seja a estrada errada, não seja o nosso caminho. E para quem está na estrada errada, progredir é dar meia volta, é fazer o retorno e voltar na direção correta. Nesse caso, o mais avançado é aquele que fizer o retorno primeiro. Voltar é o caminho mais rápido, quem sabe? Nessa situação era. Tem uma frase que sempre eu lembro, assim, que foi a professora Lucilena que diz que se alguém está indo para o abismo, é melhor que esse alguém não vá de Porsche. Chega muito rápido. Às vezes, na nossa vida, a gente quer correr, quer acelerar, mas precisamos estar atentos. Qual é a direção que eu estou tomando? Qual é o caminho? Qual é a estrada? Será que está um abismo? Será que eu estou na estrada errada? Ou será que a minha estrada está iluminada? E eu consigo aproveitar o caminho. Eu me vejo lá na frente. Bom, para isso é preciso refletir, avaliar essa rota, esse caminho, ter autoconhecimento e também desenvolver as habilidades necessárias. Sabendo que às vezes a gente se depara com colinas, com montanhas, né? Temos que subir e talvez seja necessário um ritmo lento e com calma, prestando atenção em cada movimento, cada passo, principalmente nas transições, qualquer transição da nossa vida. Considerando também que a vida é uma maratona, são 42 quilômetros e um pouquinho, não 100 metros rasos. Então a gente tem que considerar todo o percurso. Não adianta acelerar muito no começo e daqui a pouco, perde o fôlego. Por falar em perder o fôlego, às vezes a gente precisa aprender a nadar. Isso é uma coisa que eu tenho feito. Desde 2018, todas as terças e quintas, eu vou para a aula de natação. Porque eu não quero repetir os mesmos erros. Eu percebi que eu precisava aprender a nadar. E você, precisa aprender a nadar? Qual é o seu nadar? Cada um vai ter o seu estilo de nado. Alguns o crawl, outros costas, outros borboleta, que para mim é bem forte, outros peito, enfim, cada um vai ter o seu estilo, vai ter a sua resistência, vai ter a sua travessia também, quem sabe os seus buracos. E quando a gente se depara com os buracos, também é importante ter alguém, uma mão por perto, alguém que te ajude, te levante, de repente a tua fé também, que te ergue, traz à superfície. E claro, é importante encontrar o nosso ritmo, o meu ritmo, o seu ritmo, sem ficar se comparando com o ritmo do outro, se ele está mais veloz, se ele está mais calmo, é o meu ritmo. E claro, sem pressa, né? Quando a gente não tem pressa, nós podemos desfrutar das melhores escolhas, das escolhas perfeitas para nós. E realmente a gente também não perde tempo, porque não dá para perder tempo. Não dá para ficar o tempo todo se debatendo, não dá para parar e desistir das coisas importantes para a gente. Tem que avaliar. Uma coisa que eu aprendi é que, com passos firmes de cada vez, nessa caminhada que é a vida, a gente chega muito longe. O importante é que a gente tenha a direção correta, a direção dos nossos ideais. Assim, a gente vai se orgulhar de não ter corrido nem se esforçado inutilmente. Não vai ser em vão. Realmente, eu acredito que hoje a vida nos dá uma oportunidade para a gente avaliar esse caminho, para a gente pensar na velocidade. Será que estamos no ritmo ideal? Será que estamos na velocidade ideal? Será que estamos na direção dos nossos ideais? Será que a gente estamos mais velozes ou apressados? Muito obrigada.